Esse último sábado, durante o Stranger Things Day, a Netflix anunciou muita novidade sobre a quarta temporada da série, teve pôster novo, teve os nomes dos episódios, vídeo do elenco nos bastidores também. E nesse vídeo aqui eu vou estar analisando por completo esse quarto e último teaser da quarta temporada que eles lançaram, focando ali na linha narrativa dos Byers na Califórnia. Pra quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Rogério e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Inside. Antes de começar aqui com a análise, tem alguns avisos bem importantes aqui que eu preciso fazer. O primeiro deles é que se eu estiver olhando pra baixo aqui ou pra minha esquerda durante o vídeo, é que eu vou estar olhando as imagens aqui do teaser, eu vou estar acompanhando um roteiro aqui também enquanto eu vou comentando com vocês. O segundo aviso, que é muito importante, é que durante a análise eu vou estar comentando aqui também sobre algumas imagens dos bastidores das gravações. Então eu sei que tem gente que não gosta de ver esse tipo de imagem, eu sei que tem gente que prefere não ver, não assistir vídeo dos bastidores, porque acha que estraga a experiência, e eu respeito quem não gosta de ver, e até por isso que eu já tô avisando aqui no começo do vídeo, caso você não goste de ver imagens dos bastidores, caso você ache que isso estraga a sua experiência, que perde o encanto da série, eu entendo você, então caso você não goste, talvez esse vídeo aqui não seja pra você, talvez seja melhor você assistir alguma outra análise, porque eu vou estar usando aqui muitas imagens dos bastidores das gravações, beleza? E o terceiro aviso, eu repito aqui, eu já falei isso na análise do teaser 03, que caso você não tenha visto, vai estar aparecendo aqui em cima no card também, mas a minha ideia aqui quando eu faço uma análise não é explicar o teaser pra ninguém, eu assisti o mesmo teaser que vocês, então não sei nada além do que vocês sabem, a minha ideia aqui é só compartilhar algumas observações que eu fiz, alguns palpites que eu tenho também, então não esperem aqui nesse vídeo uma explicação do teaser, tá? A minha ideia aqui não é essa, como eu acabei de falar, é só compartilhar aqui com vocês algumas observações que eu fiz assistindo esse teaser da quarta temporada. Então é isso, recado dado, bora começar aqui então com a nossa análise. Então logo aqui no começo do teaser, a gente já tem essa primeira imagem oficial aqui da nova cidade dos Byers, que se chama Lenora Hills. Inclusive, tô até usando uma camiseta aqui, se você quiser uma camiseta igual essa da nova cidade dos Byers, o link tá aí no primeiro comentário fixado. E a gente sabe que o nome dessa cidade é Lenora Hills, porque a gente já viu ali durante as gravações várias imagens ali de vários cenários dessa cidade. Tem vários cenários que eu vou estar mostrando aqui durante a análise também. E todos esses cenários aqui dessa nova cidade dos Byers, da Califórnia no geral, não só da cidade deles, mas o deserto ali e tudo mais. Todas essas cenas, todos esses cenários aqui foram gravados em Albuquerque, no Novo México. E vale lembrar que o Inside lá no Instagram fez uma cobertura completa dessas gravações, então por lá já tinha muita imagem ali dos bastidores, dos novos cenários que eu vou estar mostrando alguns aqui durante a análise também. Então caso você tenha interesse por esse tipo de imagem, o link do Instagram do Inside tá aí embaixo, é só dar uma passadinha por lá. E uma informação interessante aqui também é que a Netflix alugou todo esse bairro aqui por 3 meses, eles gravaram ali por mais ou menos 2 meses, teve 1 mês ali de preparação, então a gente já pode esperar aí durante a temporada, pelo menos nos primeiros episódios ali, antes da treta começar a acontecer, a gente pode esperar muita imagem externa, nesse mesmo estilo dessa imagem que a gente vê no começo do teaser, porque eles gravaram muita coisa ali nesse bairro, que é o novo bairro ali dos Byers. E uma coisa legal, eu até comentei sobre isso em uma live que eu fiz no Instagram, comentei sobre isso no Twitter também, é sobre esses extremos que a gente vai estar vendo durante a quarta temporada, que eu achei muito massa. Enquanto o Hopper tá lá na Rússia, num frio extremo, e uma paleta de cores completamente diferente, a gente vai estar vendo os Byers no meio de um deserto, em outro clima, com outro tipo de figurino, então eu vou achar muito legal ver esses dois extremos durante a quarta temporada. E assim como o primeiro teaser do Hopper, mostrando ali o Hopper na Rússia, como eu acabei de citar, esse teaser também começa mostrando a grandiosidade dessa temporada, não só na questão da história, na questão narrativa, mas também na grandiosidade dos cenários, né? Então a gente vê que eles realmente investiram pesado na produção dessa temporada, tem várias filmagens externas aqui que a gente vai ver durante esse vídeo também. E depois dessa imagem aérea aqui do novo bairro dos Byers, da nova cidade dos Byers, a gente vem pra essa outra cena bem rápida que mostra um Jeep passando pela Rua dos Byers. A gente sabe que é a Rua dos Byers justamente por isso que eu acabei de falar pra vocês, que a gente já sabia ali dos bastidores, como que é ali mais ou menos o bairro dos Byers. Então sim, essa rua aqui onde o Jeep tá passando é a Rua dos Byers. A casa dos Byers fica bem ali na frente, na esquina, na parte da esquerda ali da rua. E eu não acho que eles colocaram esse take aqui focando nesse Jeep aqui, passando no teaser à toa. Eu sei que muita gente já vai pensar, ai meu Deus, lá vem o Rogério falar de carro de novo. Ele passou um tempão falando sobre carro na análise do teaser 03, mas calma que vai fazer sentido, eu garanto pra vocês, daqui a pouquinho eu volto aqui pra esse take.
a gente vai juntar com algumas coisas aqui, eu acho que vai fazer sentido. E uma coisa muito importante também sobre esse Jeep aqui que tá passando na Rua dos Byers, é que pra quem não notou, ele é um Jeep dos Correios. Eu sei que nos Estados Unidos tem um outro nome, se eu não me engano a sigla é o SPS, mas eu vou estar chamando de Correios aqui durante o vídeo pra ficar mais fácil pra todo mundo entender. Mas pra quem não tinha percebido, ele é um Jeep dos Correios, então até tô colocando a imagem aí pra quem não tinha percebido. Tinha uma imagem dos bastidores ali das gravações, onde a gente também viu esse Jeep ali estacionado, ali no base camp, né, da equipe. Então a gente realmente já sabia que é um Jeep ali dos Correios. E depois dessa cena rápida desse Jeep dos Correios passando ali pela Rua dos Byers, a gente finalmente vê pela primeira vez, assim, de forma oficial, a nova casa dos Byers. E eu falo da primeira vez, da forma oficial, porque novamente a gente também já tinha visto essa casa nos bastidores. Como eu falei, eles gravaram por muito tempo nessa casa, então com certeza vai ter muita cena externa ali. E mais uma informação interessante aqui é que eles gravaram não só as partes externas da casa aqui, mas também na parte de dentro da casa. Então até tem algumas cenas ali onde a gente consegue ver algumas partes da locação real dessa casa pela parte de dentro. Então toda a estrutura ali, por mais que provavelmente eles gravaram ali algumas cenas em estúdio e tal, mas eles mantiveram ali toda a estrutura dessa casa, toda a estrutura da locação real dessa casa. Inclusive durante o Stranger Things Day, esse foi um dos assuntos mais comentados ali do dia, todo mundo querendo saber como é que a Joyce saiu de praticamente um barraco, né, aquela casa super simples ali que eles moravam nas outras temporadas, como que eles saíram daquela casa muito simples pra essa casa aqui enorme, linda, né, é praticamente uma mansão essa casa, principalmente se a gente comparar essa casa aqui com a casa anterior onde eles moravam, é praticamente uma mansão. E eu tenho alguns palpites aqui sobre o que eu acho que pode ter acontecido, deixando claro que é só um palpite, tá, não é uma coisa confirmada ainda, é só um achismo meu, mas vamos lá, eu vou juntar algumas coisinhas aqui que esse teaser mostrou, eu vou pegar alguns takes que eles mostraram mais pro final do teaser também, vou juntar tudo aqui, depois eu vou comentar melhor sobre esses takes lá pro final da análise, mas eu vou juntar tudo aqui por enquanto pra ver se a gente consegue chegar em uma certa conclusão. Então mais ou menos ali pros 50 segundos de teaser, a gente vê ali a Joyce, ela tá recebendo uma caixa ali, que eu já vou comentar melhor, como eu falei. Reparem que ela tá num lugar meio aberto ali da casa, parece ser ali talvez um quarto um pouco grande ou uma sala de jantar, algo do tipo. Dá pra ver ali atrás dela também meio desfocado que a parede atrás dela é meio laranja, uma cor mais quente. E depois de mais ou menos uns 2 segundos ali de teaser, a gente vê o Murray em um ambiente que pra mim, eu acredito que seja o mesmo ambiente da casa, justamente pela paleta de cores ali que é a mesma. E se vocês repararem ali atrás do Murray, também dá pra ver que a cor da parede ali é praticamente a mesma daquele ambiente onde a gente viu a Joyce. Então eu acredito que nesses 2 takes que eles mostraram aí durante o teaser, eu acredito que façam parte sim da mesma cena. Eu acho que o Murray e a Joyce, eles estão no mesmo ambiente ali da casa. E uma coisa muito importante sobre esse teaser, que é legal lembrar aqui também, é que não é nem um pouco aleatório o fato deles estarem mostrando o Murray nesse teaser pra gente, né? Todo esse teaser, ele é ambientado na Califórnia, então não tem nada das outras linhas narrativas aqui, não é um trailer, é um teaser. Então tudo aqui, tudo que eles mostraram é ambientado na Califórnia. Então se eles estão mostrando pra gente o Murray nesse teaser, quer dizer que o Murray tá na Califórnia. Eu sei que pra muita gente isso é uma coisa óbvia, mas por incrível que pareça, dando uma olhada aqui nas redes sociais, antes de gravar esse vídeo, eu tô gravando esse vídeo na terça-feira, então eu reparei que teve muita gente que simplesmente ainda acredita que o Murray, ele tá naquela casa antiga dele em Illinois ou em Hawkins. Teve muita gente que não percebeu o fato de que se o Murray tá sendo mostrado aqui nesse teaser pra gente, é que ele tá na Califórnia, né? Como eu acabei de falar, todo o teaser é ambientado na Califórnia. Inclusive, só um comentário rápido aqui, eu me surpreendi quando eu vi isso, porque por mais que a gente já tinha visto ali no final da terceira temporada, eles já deixaram claro ali pra gente que o Murray precisaria se mudar, né? Ele teve o endereço dele exposto ali pros russos e tudo mais. Mas por mais que o final ali da terceira temporada deixou claro pra gente que o Murray se mudaria, eu imaginei que ele fosse se mudar pra qualquer lugar, menos pra Califórnia, menos pra mesma cidade que os Byers, principalmente. Eu não imaginei que eles fossem se mudar pra mesma cidade. E por que que eu tô falando sobre tudo isso, né? Por que que eu misturei um monte de coisa aqui, peguei coisa lá do final do teaser, coisa do Murray pra falar sobre a casa da Joyce? Mas calma que pra mim, pelo menos, faz um pouquinho de sentido, eu já vou explicar pra vocês. E pra mim, deixando claro mais uma vez que é um palpite,
Eu acredito que o Murray tá morando junto com a Joyce, junto com os Byers. Não confundam o que eu tô falando, eu não acho que o Murray e a Joyce são um casal agora, não é nesse sentido. Mas como eu tinha acabado de falar, o final da terceira temporada deixou claro ali pra gente que o Murray precisaria se mudar. E o fato deles terem mostrado o Murray nesse teaser, pra mim, justificaria o fato de todos eles estarem morando em uma casa tão grande. Eu acho que o Murray pode ter se juntado ali com a Joyce e eles compraram ou alugaram essa casa, não tem como saber. Mas pra mim, caso o Murray estivesse ali morando junto com os Byers nessa casa, pra mim, seria um dos motivos aí pra justificar o fato deles terem se mudado de uma casa tão simples como aquela que eles moravam pra essa casa aqui, que como eu falei, é praticamente uma mansão. Uma outra coisa que eu acho um pouquinho improvável, mas não dá pra descartar a possibilidade, é que a Eleven pode ter ficado com alguma possível herança ali do Hopper. A gente sabe que agora ela é registrada, né, como filha do Hopper. A gente que tá assistindo a série sabe que ele não morreu, mas pros personagens o Hopper morreu. Então pode ter ficado ali alguma herança pra Eleven, não dá pra descartar essa possibilidade também. E uma coisa aqui que é muito importante, eu acho que é a coisa mais importante dessa parte aqui, onde eu tô falando sobre a casa dos Byers, é que pra quem não se lembra, a Joyce trabalhou na loja do Melwood por mais de 10 anos, né? Ela fala isso na primeira temporada. Então ela trabalhou por mais de 10 anos nessa loja do Melwood. E eu fui dar uma pesquisada aqui sobre os direitos trabalhistas, como é que rola nos Estados Unidos. Eu vi que é bem parecido aqui com o Brasil, a questão dos direitos de lá. Então é certo que depois de sair desse emprego, onde a Joyce trabalhou ali por mais de 10 anos, já é certo que com certeza ela pegou algum tipo de acerto trabalhista ali quando ela saiu. Com certeza ela pegou um bom dinheiro ali quando ela saiu desse trabalho. E uma coisa interessante aqui dos bastidores também é que saíram algumas imagens mostrando a loja ali do Melwood, mostrando que essa loja ela foi fechada. Então tem algumas placas ali mostrando que o salão onde era essa loja, ele tá sendo até alugado ali, a loja já fechou. Então eu acredito que o Melwood precisou vender a loja dele pra pagar o acerto da Joyce. Então pra mim, tudo isso que eu acabei de falar, tudo isso se juntaria e justificaria o fato da Joyce ter se mudado daquela casa simples pra essa casa mais chique, essa casa maior, essa casa tão bonita. Porque provavelmente, quando a Joyce saiu desse emprego dela, ela deve ter pegado um bom dinheiro ali. E talvez esse possível acerto trabalhista, esse dinheiro que a Joyce pode ter recebido ali quando ela saiu do emprego, talvez isso justifique o fato do Melwood ter fechado ali a loja dele. Quem sabe até o Melwood vendeu a loja dele pra pagar esse acerto da Joyce. No geral, eu não acho que vai ter uma cena assim focada nisso durante a quarta temporada, em mostrar a Joyce recebendo um acerto ou algo do tipo, ou mostrando a Joyce falando sobre a compra dessa casa, ou uma cena focada em justificar pra gente como a Joyce comprou essa casa, como eles se mudaram pra essa casa. Eu acho que no geral vai ser um diálogo muito rápido entre algum personagem ali, pra explicar pra gente de forma rápida como que tudo isso rolou. Mas no geral, é mais ou menos isso que eu acho que aconteceu. Eu acho que o Murray se juntou com a Joyce, eu acho que ele tá morando junto com a Joyce nessa casa, junto com os Byers. E pra mim é muito certo também de que a Joyce recebeu ali um acerto depois de sair daquele emprego onde ela trabalhou por mais de 10 anos. É bem provável que ela tenha recebido uma grande quantia em dinheiro ali, e isso pra mim, pelo menos, justificaria o fato deles terem comprado essa casa tão grande aqui. Voltando então aqui pro começo do teaser, lembram que eu tinha falado daquela cena rápida que mostra um Jeep dos Correios passando ali na rua dos Byers? Eu fiquei pensando aqui, já deixo claro mais uma vez que é só um palpite, mas eu fiquei pensando que talvez o Murray ou a Joyce estejam trabalhando nos Correios. Eu sei que o Murray não faz muito sentido, eu acho improvável, inclusive, justamente pelo Murray ser um jornalista investigativo, então pra mim não faria sentido ele trabalhando nos Correios, mas eu acho bem provável que a Joyce pode estar trabalhando nos Correios agora, justamente porque a gente acompanhou, como eu acabei de falar pra vocês, a gente acompanhou todas as gravações dessa nova cidade dos Byers, a gente viu todos os cenários ali onde eles gravaram, e dentre os cenários tinha ali a Surfer Boy Pizza, que é um lugar que eu vou falar mais pra frente aqui no vídeo, tinha o Rinkelmania, que é um cenário que mostra aqui durante o vídeo também, durante o teaser, é aquela pista de patinação no gelo que a gente vê a Eleven ali, eu vou comentar melhor mais pra frente aqui no vídeo. A gente viu também durante as gravações o cenário da nova escola do Will e da Eleven, então era outro cenário que a gente conhecia, e durante todas essas gravações que eu acabei de falar pra vocês, eles não gravaram em nenhum outro cenário que pudesse ser o novo emprego da Joyce, né? Eles podem ter gravado e a gente não ficou sabendo, apesar de ser muito improvável, eu não descarto a possibilidade também, eles podem ter gravado em algum lugar que a gente nem viu, mas eu continuo com esse meu palpite, eu continuo achando provável que a Joyce tá trabalhando nos Correios, e isso explicaria esse take focando nesse Jeep dos Correios aqui no começo do teaser. Continuando então com o teaser, depois de ver essa parte de fora aqui da casa dos Byers, a gente vem pra parte de dentro, no quarto da Eleven, né? Um quarto muito bonito, logo de cara ali a gente já vê
vê um monte de detalhe no cenário, e a gente vê ali no cantinho uma foto do Mike, né? E embaixo ali da foto do Mike tem um cartão cheio de pontinho vermelho, de pontinho rosa ali. Tá fora de foco, então não dá pra saber exatamente o que é, mas eu acredito que possa ser um cartão de Dia dos Namorados. Eu acho que esses pontinhos podem ser coraçõezinhos ali, talvez um cartão de Dia dos Namorados ou algo do tipo. E a gente vê ali que ela tá pintando um bonequinho do Hopper, né? Parece ser um bonequinho feito de massinha. Ela tá pintando esse bonequinho e ela coloca ali uma maquete que ela tá fazendo da cabana do Hopper. Ela fez a maquete de papelão e palito de sorvete, eu achei muito fofinho a hora que eu vi. E pra quem não tinha reparado, até aquelas armadilhas ali que o Hopper faz com ela na cabana na segunda temporada, ele faz uma armadilha ali com ratoeira, pra fazer barulho caso alguém tente invadir ali a cabana. Então até mesmo essa armadilha ela colocou ali na maquete dela. Eu confesso que eu dei uma infartada a hora que eu vi, achei muito fofinho esse detalhe que eles colocaram também. E ali tem um carrinho também, um carrinho de polícia, uma viatura ali. Então eu achei muito legal, assim, no geral, a atenção aos detalhes que eles deram nessa maquete que a Eleven tá fazendo aqui. E só um comentário aleatório aqui antes da gente ir pra próxima cena, é que quando eu vi o sneak peek, eu fiz uma live lá no Instagram falando sobre o sneak peek. Foi a primeira vez que a gente tinha visto a Eleven na quarta temporada. No caso, no ano de 86, né? A gente tinha visto em flashback. Mas foi a primeira vez ali que a gente viu a Eleven no tempo atual, que vai se passar a quarta temporada, que é em 86. E naquela live eu tinha comentado que eu não tinha gostado tanto assim do novo visual da Eleven, que eu tinha achado meio estranho a Eleven de franja. Mas eu já adianto aqui pra vocês que eu já mudei de ideia. Depois que eu vi a Eleven de outros ângulos, assim, principalmente esse do começo, eu já me acostumei com esse novo visual dela. Eu já tô achando fofinho também. Mas é isso, só um comentário aleatório aqui que eu queria fazer sobre o visual da Eleven, principalmente pra quem acompanha o Inside lá no Instagram e tinha visto eu falando que achei estranho. Eu já me acostumei e já achei normal esse visual novo da Eleven. E depois dessa cena, então, a gente vem finalmente pro quarto do Will. Essa é a primeira vez que a gente vê o Will de forma oficial na quarta temporada. Na verdade, nem nos bastidores das gravações a gente viu o Will. A gente viu só o dublê do Will, mas o Noah gravando a gente não viu. Então foi a primeira vez que a gente viu o Will na quarta temporada. E ele também tá fazendo ali o trabalho de escola dele. Não dá pra saber se é um desenho ou uma pintura, ou se são só colagens ali em uma cartolina, mas eu acredito que tenha sim algum desenho. E essa primeira cena aqui não mostra exatamente o que o Will tá fazendo, do que se trata esse trabalho, mas tem uma próxima cena aqui que vai mostrar melhor pra gente lá pro meio do teaser. Ali no canto, bem no cantinho ali do enquadramento, a gente vê um desenho do Will sábio, tem um outro desenho ali de um prisioneiro que a gente já tinha visto também nos bastidores da terceira temporada. E se vocês quiserem saber a minha opinião, eu não acho que esse desenho tem alguma certa relação com o Hopper preso na Rússia ou algo do tipo. Eu acho que pode ter essa relação só pra gente que tá assistindo, né? A gente sabe o que tá rolando com o Hopper, mas eu acho que na série, assim, com o Will, eu não acho que ele previu alguma coisa. Eu acho que foi só uma coincidência mesmo, é um desenho um pouco parecido ali que ele fez. Como eu acabei de falar, eu acho que só pra gente que tá assistindo que vai ter essa certa conexão ali com o que tá acontecendo com o Hopper. E na primeira vez que eu assisti essa cena aqui, eu até vi algumas outras pessoas também no Twitter comentando sobre isso, é que se vocês repararem no rosto do Will, parece que tem algum tipo de hematoma, como se ele tivesse apanhado, parece que tem uma mancha ali na parte direita do rosto dele, no caso na nossa esquerda, mas na parte direita do rosto dele, parece que tem um certo hematoma ali, mas eu já deixo claro que isso aqui pode simplesmente ser o ângulo ali, a sombra que tá batendo no rosto dele, até porque a gente vê ele em outras cenas ali e não tem nada no rosto dele, então eu realmente acredito que tenha sido o ângulo ali da sombra batendo no rosto dele, mas não dá pra ignorar isso, de fato nessa cena realmente parece que tem uma certa mancha ali no rosto do Will. E pra finalizar essa parte do começo aqui do teaser, onde eles mostram a parte de dentro da casa dos Byers, a gente sai do quarto do Will e vai pro quarto do Jonathan. Então em toda essa parte do começo aqui do teaser, eles fizeram toda uma sequência aqui pra mostrar pra gente o visual desses três personagens e os quartos deles ali também nessa nova casa dos Byers. E uma coisa engraçada que rolou é que na primeira vez que eu assisti o teaser, que eu assisti naquela correria, naquela loucura toda que tava rolando ali no Stranger Things Day, e na primeira vez que eu assisti o teaser, eu achei que o Jonathan tava tossindo por conta da poeira. Eu até dei risada a hora que eu assisti, por conta deles estarem morando ali num lugar mais seco, no meio do deserto. Eu achei que ele tava tossindo por causa da poeira. Enfim, a inocência, né? O cara tá fumando ali, vocês já até sabem o que. E assim como o Will, essa também foi a primeira vez aí que a gente viu o Jonathan na quarta temporada, né? Nem nos bastidores ali a gente não tinha visto. Na real, até saiu um videozinho ali, algumas fotos do Jonathan nos bastidores, mas é aquela qualidade que vocês até imaginam. Tô colocando a foto aí pra quem quiser ver. É praticamente um pixel
pixel a foto, não dá pra ver quase nada praticamente. Então essa foi praticamente assim a primeira vez que a gente viu o Jonathan na quarta temporada também. E depois de toda essa sequência então, dentro da casa ali dos Byers, a gente vem pra parte de fora e a gente vê pela primeira vez de forma oficial essa van que é a van da Surfer Boy Pizza. E por que eu digo primeira vez de forma oficial? Porque, gente, assim, pra quem não acompanhou as gravações da quarta temporada, essa van ela virou praticamente uma piada ali, uma piada entre quem acompanhava as gravações, porque essa van, ela é onipresente, sério. Eu tô até colocando as imagens aí pra vocês, eu acho que é incontável o tanto de vezes que essa van apareceu em inúmeros cenários, em vários lugares ali durante as gravações, e eu já garanto pra vocês que essa van, eu acho que ela vai aparecer mais do que muito personagem novo durante essa temporada, inclusive. E lá vou eu falar de novo aqui sobre carro, mas vai ser importante, eu garanto pra vocês, vai fazer sentido. Mas se vocês repararem nesse take aqui da van chegando na casa, logo ali atrás da van tem um Fusca preto parado na rua, bem ali no meio do cruzamento, e ele tá do lado ali de um postezinho branco. Eu tô até colocando a setinha aí pra ficar melhor de enxergar. E depois aqui nesse outro take, quando a Eleven e o Will estão entrando ali na van, a gente vê que o Fusca tá lá na frente, do lado de uma placa de limite de velocidade, e no meio do cruzamento onde tava o Fusca preto tem um carro azul do lado do mesmo postezinho branco de luz ali que eu tinha mostrado pra vocês. E depois, quando a gente sai desse take, a gente vem pra essa outra imagem aqui da van saindo da casa, o Fusca já tá lá do lado do postezinho de luz de novo, bem ali no meio do cruzamento. E o carro azul já sumiu dessa cena. E se vocês repararem lá na frente, do lado da placa de limite de velocidade, já não tem mais nenhum carro lá também. Isso indica pra gente que podem ter acontecido duas coisas aqui. A primeira eu acho muito improvável, mas não dá pra descartar a possibilidade de que talvez tenha rolado um erro de continuidade aqui. Eu acho bem improvável, como eu acabei de falar. E a segunda possibilidade, que eu acho bem mais provável que isso tenha acontecido, é que eles pegaram duas cenas em momentos diferentes e colocaram em sequência aqui nesse teaser, fazendo com que a gente pensasse que se passa tudo no mesmo momento ali durante a série, mas eu realmente acredito que são duas cenas diferentes, em momentos diferentes aqui durante a temporada. Voltando então aqui pra essa cena da van, eu acho que vocês pensaram que eu ia ignorar, né, o Argyle, mas eu não vou. Esse aqui, pra quem não sabe, é o novo personagem, o Argyle, ou Argyll, não dá pra saber exatamente como é a pronúncia do nome dele, mas eu acredito realmente que seja Argyle. E a descrição desse personagem diz que ele é um cara chapado, um cara gente boa, um cara tranquilo, um cara engraçado, meio filosófico, e que ele é o melhor amigo do Jonathan. E o Argyle, ele trabalha como entregador pra Surfer Boy Pizza, então essa van que o Argyle usa durante praticamente toda a temporada, o Jonathan vai usar essa van também, a gente já vai ver daqui a pouco. Mas essa van, então, ela é do trabalho ali do Argyle e provavelmente é onde o Jonathan trabalha também. E reparem aqui no figurino dele, dá pra ver que ele tá usando uma camisa azul, é um azul bem fraquinho, se aproxima bastante do branco também, é uma cor bem clarinha. E depois na parte de fora, nesse outro take que eu já tinha mostrado pra vocês, da van saindo ali da casa, a gente vê que as duas pessoas ali na parte da frente da van, elas estão usando uma camiseta verde bem forte. Dá pra ver que a parte de cima, a parte do ombro, ela é verde forte e a parte de baixo parece ser cinza. E essa roupa que eles estão usando pode ser um uniforme também, pode ser uma camiseta cinza com talvez um colete verde por cima. Não dá pra saber muito bem porque é uma imagem rápida, a imagem tá um pouco desfocada, um pouco borrada ali, não dá pra saber. E na parte de trás ali dá pra gente ver duas silhuetas que aparentemente são o Will e a Eleven. Não dá pra ter certeza também porque, como eu acabei de falar, é uma imagem rápida, tá tudo bem desfocado ali, mas eu realmente acredito que seja o Will e a Eleven ali na parte de trás. E eu sei que vai ter muita gente falando que ali na parte da frente, no banco do passageiro, pode ser o Mike, porque a gente vê durante o teaser o Mike usando ali uma camiseta verde também. Mas se vocês repararem, a camiseta verde que o Mike usa, ela tem uma parte cinza no ombro, que é justamente a parte verde da roupa de quem tá ali dentro da van, né? Então é invertido. Enquanto a roupa do Mike é cinza no ombro e o resto é verde, a roupa de quem tá ali dentro da van é verde no ombro e o resto é cinza. Então é o contrário. Eu, pelo menos, acredito, é só um palpite, lembrando mais uma vez, mas eu acredito que não é o Mike dentro da van aqui nessa cena. Eu acredito que possam ser o Jonathan e o Argyle dirigindo, provavelmente, e eu acredito que eles possam estar ali com algum uniforme ou com uma roupa parecida, provavelmente. Depois de toda essa sequência, então, todo esse início do teaser, mostraram pra gente ali a parte externa da casa dos Byers, mostraram a parte interna também, os quartos ali dos personagens. A gente vem pra um novo cenário que a gente também tinha visto nos bastidores, que é a nova escola do Will e da Eleven. Esse cenário a gente também
tinha visto durante as gravações ali, nos bastidores das gravações, saíram algumas imagens aí desse cenário. Esse cenário ele também foi gravado em Albuquerque. Como eu falei pra vocês, todos os cenários aí da Califórnia, dessa nova cidade dos Byers, eles foram gravados ali em Albuquerque. E depois então a gente vem pra parte de dentro aqui da escola e a gente vê que eles estão fazendo uma contagem regressiva ali pras férias de primavera. Logo no cantinho ali desse primeiro take a gente vê o Will e a Eleven. Eu sei que não tem muita importância, mas eu deixei pra comentar aqui porque eu tenho certeza que muita gente nem percebeu que eles aparecem nesse take, mas sim, logo ali no cantinho do enquadramento tá a Eleven e o Will ali um pouquinho borrado, mas dá pra ver que são os dois. E a gente vê ali que eles estão no último dia de aula, né? Dá pra ver ali um aluno tirando ali a folhinha daquela contagem regressiva que eles estão fazendo, mostrando pra gente que falta só um dia pras férias de primavera. Depois nesse outro take aqui a gente já vê os dois no corredor indo pra aula, e ali no fundo a gente vê um atleta dos Eagles, né? Que é o time desse colégio. Eu até mostrei agora há pouco pra vocês algumas imagens que mostram, né? Os bastidores das gravações nesse colégio. Enquanto a gente tem ali o lar dos Tigers, né? O time dos Tigers em Hawkins, a gente tem aqui o lar dos Eagles, o time dos Eagles em Lenora Hills, nessa nova cidade aqui dos Byers. E voltando aqui pro teaser, a gente vê que os dois estão levando ali os trabalhos deles pra aula, enquanto a Eleven tá levando ali um trabalho sobre o Hopper, né, uma maquete sobre o Hopper, o Will tá levando ali um trabalho sobre o Alan Turing, e eu acredito que esses trabalhos que eles estão levando ali pra escola sejam sobre personalidades que foram importantes na história, porque a gente vê alguns outros alunos ali levando outros trabalhos pra aula também, e pra quem não reparou, ali dentro da sala de aula a gente vê um aluno com um trabalho sobre o Nikola Tesla, então eu realmente acredito. Tem alguns outros trabalhos ali que dá pra ver também, mas tá tudo bem fora de foco, então não dá pra ter certeza sobre o que exatamente esses trabalhos se tratam, mas dá pra ver um aluno ali com o trabalho do Nikola Tesla. Então, como eu tinha acabado de falar pra vocês, eu realmente acredito que o tema do trabalho ali da sala de aula deles seja sobre personalidades ali, sobre pessoas que foram importantes na história. E enquanto o Will tá levando ali um trabalho sobre o Alan Turing, eu acredito que a Eleven tá levando um trabalho sobre o Hopper na inocência. Eu acredito que pediram ali um trabalho sobre uma pessoa que pode ter sido importante pra eles de alguma forma, ou uma pessoa que foi importante na história, no geral. E a Eleven tá levando um trabalho sobre o Hopper na inocência, porque o Hopper foi importante pra ela, né? Ela tá levando ali um trabalho sobre o pai dela praticamente. E sim, eu até comentei sobre isso no Twitter. Eu acredito que a gente vai ver pela primeira vez a Eleven chamando o Hopper de pai. Então eu acredito que ela vai apresentar esse trabalho pra sala de aula dela ali, apresentando o Hopper como o pai dela. E eu não tô nem um pouco preparado pra ver essa cena, inclusive. E o Alan Turing, que é o tema ali do trabalho do Will, ele é um dos maiores matemáticos aí da história, ele é considerado, né, o pai da computação. Ele salvou, né, milhões de vidas ali com a invenção que ele fez durante a Segunda Guerra. Não vou me aprofundar tanto assim sobre a história do Alan Turing aqui nesse vídeo, porque senão o vídeo ia ficar mais gigante ainda do que ele já tá. Mas tem um vídeo que, por coincidência, eu tinha visto esse vídeo há pouco tempo atrás. É um vídeo do Fabio, do canal Planeta Novo, um vídeo muito legal, onde ele conta ali toda a história do Alan Turing, um vídeo de acho que 10 minutos mais ou menos. Eu vou estar deixando esse vídeo aqui no card, aqui em cima, pra quem quiser ver. Mas um fato curioso também sobre a história do Alan Turing é que ele era ali durante a infância e a adolescência dele um garoto muito tímido, né, um garoto sozinho, um garoto muito fechado, reservado, sem amigos, ele sofria bullying também. E durante ali a adolescência dele, ele conheceu um garoto chamado Christopher, e esse Christopher se tornou o melhor amigo ali do Alan Turing durante a adolescência dele, e o Alan se apaixonou por esse amigo dele. E se vocês querem saber minha opinião sobre isso, não, eu não acho que o Will vai se apaixonar pelo Mike, ou que ele já tá apaixonado pelo Mike, ou algo do tipo. Eu não acho que isso vai acontecer, eu acho bem provável na real. Não dá pra saber se pro Will, o Alan seria uma pessoa importante por conta das invenções dele como matemático, como cientista da computação, ou se o Will meio que se vê no Alan de certa forma por conta de tudo que ele passou, ou quem sabe durante a quarta temporada eles explorem essa questão da orientação sexual do Will. Não dá pra descartar essa possibilidade também. Não tem muito como saber o que tá rolando e o motivo pro Will ter escolhido o Alan Turing como tema ali pro trabalho dele, mas não tem como ignorar o fato de que muita coisa que o Alan Turing passou durante a infância e adolescência dele, o Will passou e tá passando agora também. Lembrando mais uma vez, vídeo sobre o Alan Turing aqui em cima no card. Voltando então aqui pro teaser, a gente vem pra parte de dentro aqui da sala de aula e a gente vê dois personagens novos que são a Angela e o Jake. Não dá pra saber se é Angela ou Angela, mas eu acho que aqui no Brasil vai ser Angela mesmo. E eu, pelo menos, não crio tanta expectativa assim sobre esses personagens.
eu não acredito que eles vão ter um grande desenvolvimento durante a quarta temporada, tanto que até agora a gente só sabe os nomes desses personagens, a gente só sabe que são a Angela e o Jake ali, por conta das chamadas de elenco que a gente teve no início de 2020, que saíram ali as descrições de alguns personagens, então a gente sabe que são a Angela e o Jake aqui, mas eles nem foram divulgados ainda de forma oficial, então eu acho que eles não vão ter um grande desenvolvimento, então eu acredito que eles vão ser só dois personagens insuportáveis ali durante a quarta temporada, dois personagens pra gente odiar ali, que vão ficar fazendo bullying com a Eleven e com o Will também, provavelmente, e eu acho que as aparições deles assim vão ser bem parecidas com o que rolou com o Tommy e a Carol durante a primeira e a segunda temporada. São personagens que a gente sabe quem são, mas eles não têm uma linha narrativa própria, eles não têm muita relevância durante a temporada. Eu acredito, pelo menos, que é mais ou menos isso que vai rolar com esses dois personagens. E a gente já vê aqui então, como eu tinha falado pra vocês, que eles estão fazendo bullying com a Eleven. Ali atrás, eu também vi que muita gente não reparou nisso aqui, mas pra quem não viu, o Will e a Eleven, eles estão estudando na mesma sala, então dá pra ver no cantinho ali o Will sentado do lado ali da Eleven, na mesma sala de aula. E uma coisa que eu até comentei no Twitter durante o Stranger Things Day, quando eu vi pela primeira vez ali o teaser, é que pra mim, pelo menos, deixando claro mais uma vez que é só a minha opinião, eu não quero mudar a opinião de ninguém, eu não quero que ninguém concorde comigo, eu não quero ser o dono da verdade, mas pra mim, é uma opinião minha, pra mim não faz o menor sentido a Eleven na escola. Eu não vou ser idiota, é claro, de resumir a temporada toda em 20 segundos de teaser aqui, onde a gente vê a Eleven na escola, eu não vou fazer isso, mas eu não vou negar pra vocês que à primeira vista, assim, no geral, pra mim não faz o menor sentido a Eleven na escola, principalmente estando na sala, na mesma sala do Will. Então o Will já tá no ensino médio, pra mim não faz sentido uma garota ali que passou anos da vida dela sendo isolada do mundo, do nada ela vai pra escola e já entra no ensino médio na mesma sala do Will. Então pra mim, como eu acabei de falar, é uma opinião minha, não quero que ninguém concorde comigo, mas pra mim não faz muito sentido a Eleven na escola, e eu espero demais que a quarta temporada desenvolva muito bem isso e explique pra gente como que isso rolou. Como eu acabei de falar, repito mais uma vez aqui, é importante frisar isso, é só a minha opinião, vocês não precisam concordar comigo, inclusive eu queria saber a opinião de vocês, então não esqueçam de comentar aí embaixo que eu quero muito saber qual é a opinião de vocês sobre isso. Eu sei que a maioria de vocês gostaram de ver Eleven na escola, eu também gostei, eu acho que a questão não é gostar ou não gostar, mas na questão de fazer sentido, como eu acabei de falar pra vocês, pra mim não faz o menor sentido, e eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, se pra vocês faz algum sentido a Eleven tá ali no ensino médio, na mesma sala do Will na escola, se isso faz ou não sentido pra vocês, comentem aqui embaixo que eu quero muito saber qual é a opinião de vocês sobre isso, beleza? E pra finalizar então essa parte inicial do teaser, porque esse teaser ele é meio que dividido em duas partes, tem essa parte mais tranquila assim do começo, por mais que a gente vê ali a Eleven sofrendo bullying, é uma parte mais tranquila do teaser e tem um ponto de virada que eu vou comentar melhor daqui a pouquinho também, mas essa última cena que a gente vê dessa parte inicial do teaser, mostra ali pra gente o Mike, aparentemente, ele tá dentro do quarto dele ali, aparentemente lendo a carta da Eleven, que a gente ouve ela lendo essa carta durante o teaser, e eu digo que aparentemente ele tá lendo essa carta, não dá pra ter certeza, porque a gente sabe que os teasers e trailers de ST costumam enganar a gente, né, então eles podem ter colocado essa cena aqui dele lendo alguma coisa, fazendo a gente acreditar que ele tá lendo a carta da Eleven, mas ele também pode estar lendo alguma outra coisa. Deixa o meu palpite aqui, eu acredito que eles tentaram enganar a gente nesse teaser, fazendo a gente acreditar que ele tá lendo nessa cena aqui a carta da Eleven, mas eu acredito que ele tá lendo alguma outra coisa, tá? Esse é só um palpite meu aqui. E a gente até viu isso acontecendo também, inclusive, naquele trailer da terceira temporada, né? A gente vê ali o Hopper dentro do restaurante ali do Enzo's, e logo na sequência, a gente vê a Joyce dentro da casa dela ali, ela tá com uma cara meio de preocupada, meio de triste, e o trailer fez a gente acreditar que fossem duas cenas do mesmo momento, né? E assistindo ali a terceira temporada, a gente vê que na real são duas cenas em momentos diferentes ali da temporada, e eu acredito que essa cena aqui do Mike lendo a carta pode ter sido algo nesse mesmo sentido, né? Eles pegaram duas cenas ali que não fazem parte do mesmo momento. Eu acredito que o Mike não tá lendo a carta da Eleven nessa cena, eu acho que ele tá lendo outra coisa ali, só colocaram no teaser pra gente, igual eu falei, acreditar que ele tá lendo ali a carta da Eleven. E depois dessa cena bem rápida então, a gente vem pra essa parte final aqui do teaser, e galera, antes de começar a comentar aqui sobre essa parte final do teaser, eu deixo aqui mais uma vez um aviso a vocês, que a minha intenção aqui com essa análise não é explicar o teaser pra ninguém, como eu falei lá no começo do vídeo, eu sou só um fã da série assim como vocês, então eu não sei nada além do que vocês sabem, eu assisti o mesmo teaser que vocês, então a minha ideia aqui é só compartilhar com vocês algumas observações que eu fiz, e galera, eu garanto pra vocês
vocês que tem muita cena dessa parte final aqui do teaser em que eu fiquei tão confuso quanto vocês, então tem muita cena aqui que eu nem me arrisco a fazer algum palpite, alguma teoria. Então que fique claro, nessa parte final aqui do teaser tem alguns takes aqui que eu nem chego a comentar aqui nessa análise, eu não vou comentar com vocês. E não é que eu acho que a cena é irrelevante ou que eu esqueci da cena, é só porque, como eu acabei de falar, eu não tenho muita coisa a acrescentar, eu tô tão perdido quanto vocês. E uma outra informação importante também sobre essa parte final aqui do teaser é que durante as gravações ali da quarta temporada, eles gravaram por um mês inteiro no meio do deserto, com todas as estradas bloqueadas ali, sem ninguém chegar perto, sem ninguém ter a menor noção do que eles estavam gravando ali. Então isso, pra mim, pelo menos, já deixa claro que eles podem enganar a gente de várias formas possíveis com todo o conteúdo promocional da quarta temporada. Eles podem mostrar alguma coisa no teaser pra gente e pode parecer ali pra gente que tá acontecendo alguma coisa muito clara assim na nossa cara, mas que na real eles podem estar enganando a gente com o conteúdo promocional. Então, como eu acabei de falar, eu não me arrisco a comentar sobre algumas cenas aqui, porque eu tô tão perdido quanto vocês. Então essa parte final aqui do teaser, ela começa mostrando ali pra gente a Eleven dentro da van da polícia. Inclusive eu fiquei muito feliz quando eu vi isso, porque eu acertei uma teoria há meses atrás, quando eles ainda estavam gravando ali a quarta temporada. Eu postei lá no Instagram uma teoria minha, eu acreditava que a Eleven seria pega ali pela polícia de Lenora Hills, e eu acertei essa teoria, fiquei muito feliz quando eu vi. E reparem nessa cena aqui, reparem no figurino da Eleven, que ela tá usando uma camisa que é uma cor meio escura por baixo, parece que é meio quadriculada assim, entre marrom escuro e verde escuro, e por cima desse quadriculado tem algumas faixas ali, é uma faixa branca e dentro dessa faixa tem a cor vermelha e azul também. E reparem que na parte de cima dessa camisa que a Eleven tá usando, na parte de cima essas faixas ali elas passam na diagonal, e na parte de baixo da camisa essas faixas elas passam na horizontal. E guardem essa informação porque eu vou comentar sobre isso mais pra frente aqui na análise também, fechou? E depois então a gente vem pra esse novo cenário que eu acredito que a pronúncia seja Rink ou Mania ou algo do tipo. E esse é mais um cenário que eles também gravaram em Albuquerque e a gente também tinha visto nos bastidores ali das gravações. Já tinham saído algumas imagens ali mostrando esse cenário também. E uma coisa aqui que talvez seja importante, não tem como ter certeza, é que a gente viu que a van da Surfer Boy Pizza também foi usada nesse cenário. Igual eu falei pra vocês, essa van vai aparecer mais do que muito personagem aí durante a quarta temporada, então ela também apareceu nesse cenário. E isso me fez pensar que talvez o Mike e o resto do grupo estejam nesse cenário quando a Eleven tá sendo mostrada ali nele. Por mais que ninguém aparece ali junto com a Eleven, a gente vê ali ela com uma cara triste, né? Tão rindo dela, a gente vê isso na parte final aí do teaser também. Mas por mais que a gente não viu ninguém ali junto com ela, pelo menos pra mim, deixo claro mais uma vez também que isso é um palpite, mas pra mim não faria sentido a Eleven indo sozinha pra esse lugar. Então eu realmente acredito que tem alguém com ela ali, apesar de não ter mostrado no teaser pra gente. E o que eu pensei aqui, pra algumas pessoas isso pode até ser uma fic, né? Mas vamos lá, pra mim pelo menos faz um pouquinho de sentido. Mas talvez ela tenha acabado de cair e é por isso que as pessoas estão rindo dela ali, ou as pessoas estão rindo por ela não saber andar ali com os patins. E eu pensei aqui que talvez o Mike possa estar junto com ela ali, apesar de não ter mostrado, e eu acredito que ele possa estar acalmando ela ali, da mesma forma que ele fez ali durante o Snowball, que ele fala pra ela que ele também não sabe dançar, mas que eles podem aprender juntos. Talvez ela tenha acabado de cair ali com os patins e enquanto todo mundo tá rindo dela, talvez o Mike esteja acalmando ela ali e role uma cena fofinha. Deixando claro aqui mais uma vez que é só um chute, é só uma fic aqui. Foi a primeira coisa que eu pensei e eu resolvi colocar aqui no roteiro pra comentar com vocês. Quem sabe isso aconteça, pelo menos eu já deixei registrado aqui. Se isso acontecer, com certeza eu vou cortar essa parte do vídeo aqui, compartilhar em tudo que é canto, porque se eu acertar isso vai ser na pura cagada mesmo. E depois dessa cena a gente chega nessa parte aqui, que eu acredito que seja uma das mais importantes aqui desse teaser, e a gente vê a Joyce abrindo uma caixa que provavelmente veio da Rússia. E pra quem não sabe, em fevereiro desse ano rolou uma campanha ali, uma campanha promocional da quarta temporada, envolvendo ali algumas páginas, alguns criadores de conteúdo sobre a série, e a Netflix mandou pra algumas páginas uma caixa russa, né? Então quando a pessoa ia abrindo ali, tinha várias mensagens em russo, tinha alguns selos ali da Rússia também nessa caixa, e conforme a pessoa abria, ela encontrava dentro dessa caixa uma boneca matriosca envolvida ali em um jornal de Hawkins. Nesse jornal de Hawkins tinha um caça-palavras ali e algumas letras circuladas ali nesse caça-palavras,
formando a palavra Enzo's, que é o nome ali do restaurante, onde a Joyce e o Hopper marcaram um encontro no final da terceira temporada. Então tinha esse nome aí marcado nesse caça-palavras desse jornal. E embrulhado por esse jornal, tinha ali, como eu acabei de falar, uma boneca matriótica, que é uma boneca, você vai abrindo ela e vão saindo bonecas menores ali. E quando você chegava na boneca pequenininha, na menor boneca, tinha um papel dentro com um número de telefone. Ligando para esse número de telefone, você ouviu uma mensagem do novo personagem Yuri. Tô deixando aí na tela a descrição desse novo personagem Yuri. E agora vou deixar para vocês ouvirem também o áudio que a pessoa ouvia quando ligava para esse número de telefone que veio dentro dessa caixa. Hello, this is Yuri of Yuri's Fish and Fly. Would you like to book a trip with me and perhaps together we soar the Arctic and fish with the polar bears? I'm sorry, are you speaking? I cannot hear you because this is a pre-recorded message, you peanut brain. I got you. I got you good. I must be very busy now, perhaps with a customer, perhaps with my beautiful Katinka. But I'm pleased to book a trip for you at other time for a good, fair price. Much more fair price than Jerry's Arctic Blue Charters. Also, Jerry's a criminal and a liar. Just leave a number and I will call you when less busy. Goodbye. E isso, na minha opinião, já podia estar indicando ali pra gente o que pode estar acontecendo nessas duas cenas rápidas aqui que a gente viu. A Joyce aparece ali olhando desconfiada a uma boneca que, apesar de não ser uma matriosca igual aquela que a gente viu naquela caixa que enviaram ali pros criadores, pode ter alguma coisa dentro dessa boneca, como uma mensagem do Yuri ou de alguém dando pistas ali sobre o paradeiro do Hopper. Quem sabe tem aí um número de telefone dentro dessa boneca, igual aquela boneca que enviaram pros criadores, ou quem sabe tenha uma fita dentro dessa boneca. Isso também explicaria essa cena rápida que a gente vê no teaser, onde o Murray aparece ali meio que preocupado, ouvindo alguma coisa. Então essa cena poderia ter relação com isso também. E igual eu falei, toda essa campanha que a Netflix fez enviando essas caixas aí para esses criadores, provavelmente já era uma dica aí do que a gente pode ver durante a quarta temporada. E uma outra informação também muito importante é que, para quem não sabe, no começo de 2020, antes mesmo da pandemia, tiveram alguns rumores ali de que os atores que interpretam o Murray e a Joyce, eles estavam gravando na Lituânia, que é onde eles gravaram as cenas aí da Rússia pra quarta temporada. E vendo que o Murray tá na Califórnia e vendo a Joyce abrindo essa caixa aí, que provavelmente veio da Rússia, é bem possível que esses rumores que rolaram ali no começo de 2020, eles venham a se confirmar. Então realmente é bem provável que isso se confirme e que de fato a Joyce e talvez o Murray, eles realmente podem ir pra Rússia em algum momento aí da quarta temporada. E se vocês repararem aqui em toda essa parte final do teaser, durante essas cenas de perseguição que eles mostram, durante toda essa treta que tá rolando, o tiroteio ali na casa dos Byers, durante toda essa cena, o Murray e a Joyce, eles não aparecem nessas cenas, nessa parte final do teaser, eles estão de fora dessa treta toda. E talvez esse seja mais um indício, então, de que ali no meio da temporada eles já vão estar longe da Califórnia, longe dessa treta toda, talvez ali indo pra Rússia. Depois dessa cena da Joyce, então, a gente vê uma sequência de uma invasão e um tiroteio rolando ali na nova casa dos Byers. E essa é uma daquelas cenas que eu falei pra vocês, que eu tô tão perdido quanto vocês, eu não tenho muita coisa assim pra comentar. Mas um detalhe aqui que talvez seja importante é que o Will, o Mike e o Jonathan estão na casa, e a única que não tá, ou que pelo menos não é mostrada pra gente nesse teaser, é a Eleven. Nessa primeira cena aqui dentro do quarto do Will, inclusive, muita gente achou que só estavam o Jonathan e o Mike, mas o Will aparece ali atrás, dá pra ver que ele tá ali de mochila, dá pra ver que é o Will, porque aparece ali mesmo que borrado, dá pra ver que é ele, e por conta do figurino também dá pra saber que é o Will ali atrás do Mike, dá pra ver que ele tá de mochila ali, tem um walkie-talkie dele na mochila dele ali também. Como eu tinha acabado de falar, não dá pra saber exatamente qual é o motivo pra tá rolando essa invasão aqui, assim como a maioria de vocês, eu também acredito que essa invasão tá rolando pra tentar capturar a Eleven, apesar de não terem mostrado ela nessa sequência, igual eu tinha acabado de falar pra vocês. Mas como eu falei pra vocês, eu não acho que é uma cena tão óbvia assim,
E assim como vocês, eu também fiquei bem perdido quando eu vi isso aqui. E agora nessa parte final aqui mesmo do teaser, onde eles colocaram ali vários takes bem rápidos ali, mostrando muita coisa acontecendo, tem 3 cenas aqui que eu quero comentar. E lembrando mais uma vez, não quer dizer que eu tô ignorando as outras cenas, não quer dizer que eu esqueci das outras cenas, não quer dizer que eu não acho que as outras cenas são importantes. Eu só acho que eu não tenho muita coisa assim pra comentar sobre as outras cenas de perseguição, porque pra mim tá tudo muito confuso, então eu acho que seria arriscado eu fazer alguma teoria aqui com pouca coisa que a gente tem. Eu prefiro esperar um pouco mais e quem sabe futuramente comentar melhor sobre essas cenas quando a gente tiver mais coisas sobre isso, beleza? E a primeira cena então dessa parte final aqui que eu separei pra comentar é essa cena mostrando a van aqui no deserto. E no dia do Stranger Things Day eu vi uma teoria que viralizou no Twitter, no TikTok também, que falava sobre o Will tá vendo o Jonathan morrendo nessa cena, e é por isso que ele estaria olhando pra trás ali preocupado. E assim galera, não me entendam mal, eu não quero ser o dono da verdade, eu não quero desrespeitar quem fez essa teoria, mas é que na própria cena aqui, a gente já consegue ver o Jonathan dentro da van com o Will e o Mike. Então pra quem não tinha reparado, o Argyle tá dirigindo ali a van nessa cena, dá pra gente ver o Argyle lá na frente, e na parte de trás aqui, dá pra gente ver o Jonathan bem do lado ali do Will e do Mike. Então dá pra gente ver aqui nessa cena, o Mike tá ali na parte direita do lado do Will, o Will tá aqui na frente da gente, aqui na frente da câmera, e ali do lado esquerdo, atrás do Will, tá o Jonathan. A gente sabe que é o Jonathan ali por conta do figurino. Uma outra coisa muito importante aqui também é que nos bastidores das gravações a gente vê os dublês desses personagens em Hawkins, gravando cenas ali dos episódios finais da temporada, bem depois de toda essa treta aí da Califórnia acontecer. Isso já confirma então pra gente que depois de toda essa perseguição, de toda essa treta que vai rolar na Califórnia, esse grupo, né, esse grupo de personagens que tá na van da Surfer Boy Pizza, o Mike, o Will, o Jonathan e o Argyle, eles vão tá indo pra Hawkins no final da temporada. Então não, o Jonathan não tá morrendo na frente do Will nessa cena, e se for pro Jonathan morrer, não vai ser na Califórnia, porque eles vão estar em Hawkins no final da temporada. Lembrando mais uma vez, não quero ser o dono da verdade, não quero desrespeitar quem fez essa teoria sobre o Jonathan tá morrendo, mas é que eu reparei que muita gente não viu o Jonathan nessa parte do teaser dentro da van, muita gente realmente tava achando que o Jonathan poderia morrer nessa cena, mas informação nunca é demais, então por isso que eu resolvi comentar aqui com vocês e mostrar pra vocês que o teaser já tinha mostrado pra gente que o Jonathan tá dentro da van nessa cena junto com o Will. A segunda cena então dessa parte final aqui do teaser que eu separei pra comentar com vocês, na verdade são 2 takes, mas eu acho que elas se conectam. A primeira mostra aqui essa estrutura de concreto no meio do deserto com uma porta, e essa porta tem senha, e tem alguém abrindo essa porta ali por dentro, e eu acredito que seja uma das entradas para essa base secreta que a gente vê mais pro final, onde tá tendo um conflito ali entre militares. E eu achei muito legal, inclusive, porque eu sempre acreditei que existiria uma segunda base secreta, possivelmente ali um novo laboratório, não dá pra saber exatamente o que eles estão fazendo nessa base, mas eu sempre falei isso em lives, lá pelo Instagram também, que eu realmente acreditava que existiria uma segunda base secreta ali do governo. Como eu acabei de falar, possivelmente um novo laboratório, não tem como saber, mas todas as vezes que eu falava sobre um possível novo laboratório ou uma nova base secreta, eu imaginava essa base secreta sendo em qualquer lugar, menos na Califórnia, no meio do deserto. Eu achei muito legal eles terem pegado essa teoria da conspiração de existir uma base subterrânea, uma base secreta do governo no meio do deserto, no meio do nada. Eu achei muito legal eles terem pegado essa teoria da conspiração e terem colocado na série. E eu gostei muito de quando eu vi essas 2 cenas aqui, que como eu falei pra vocês, eu acredito muito que as 2 se conectam. E uma última coisa que eu queria comentar sobre essa cena aqui também, já deixo claro que é só um chute, é só um palpite, eu não tenho tanto argumento assim pra defender esse meu palpite, mas eu quero aproveitar o vídeo aqui pra deixar registrado, porque vai que eu acerto esse chute também. Mas pra mim, o Brenner tá vivo e eu realmente acredito que ele tá se escondendo nessa base secreta, nessa base subterrânea aqui no deserto da Califórnia que a gente viu no teaser. Não tem como saber, igual eu falei pra vocês, se é um laboratório ou que tipo de experimento eles estão fazendo lá embaixo nessa base, mas pra mim, o Brenner tá vivo e ele tá se escondendo nessa base subterrânea aqui no meio do deserto. E a última cena então, que eu acho que é a mais importante de todo esse teaser aqui, é uma cena que eu surtei quando eu vi, é esse take final mostrando que a Eleven provavelmente recuperou os poderes. E sim, eu falo com toda essa certeza porque sim, é a Eleven e sim, ela tá com a cabeça raspada.
Mas calma, vamos por partes que eu vou explicar tudo certinho aqui pra vocês. Antes mesmo da gente ir pras imagens dos bastidores das gravações, só de analisar o figurino aqui, o formato do corpo, a gente já vê que se trata de uma menina, e o figurino é aquele mesmo que a gente tinha visto antes aqui no teaser, que eu até comentei com vocês, inclusive. Durante o Stranger Things Day, saiu um vídeo ali mostrando o elenco nos bastidores, e aparece o Will usando uma camisa, e muita gente achou que pudesse ser o Will nessa cena, mas não, o Will nas cenas do deserto tá aparecendo com uma roupa bem diferente, como a gente viu nessas cenas aqui da van. Então assim, sem nenhuma imagem das gravações, só com o que a gente viu no teaser mesmo, só dando um zoom ali nas imagens e analisando com calma, já dá pra gente ver ali que de fato é a Eleven. No caso não é a Millie Bobby Brown nessa cena, provavelmente eles nunca colocam o elenco ali em risco, né, em cena de ação, em cena com explosão, então muito provavelmente eu acredito que aqui seja a dublê da Eleven, mas de qualquer forma, sim, é a Eleven aqui nessa cena. Mas pra quem ainda tem dúvidas, pra quem acha que eu tô exagerando aqui, bora pegar então algumas imagens aqui dos bastidores das gravações e vocês vão ver aqui que de fato é a Eleven nesse take final e que de fato ela tá com a cabeça raspada no final da quarta temporada. E por aqui eu repito mais uma vez aquele aviso que eu dei lá no começo do vídeo. Durante toda a análise aqui eu mostrei imagens dos bastidores, eu mostrei alguns cenários e tudo mais, mas tudo isso era só coisa leve, só coisa superficial assim, sobre os bastidores das gravações. Mas nessa cena final aqui agora, nessa parte final, eu vou mostrar algumas imagens aqui que são praticamente um spoiler do final da temporada. Então se você não gosta de ver esse tipo de imagem, por mais que seja um spoiler leve, se você não gosta desse tipo de imagem, talvez seja melhor você parar o vídeo por aqui. Mas pra quem não liga pra esse tipo de spoiler, em junho desse ano, rolaram umas gravações ali em Jackson, no cenário do centro de Hawkins, e dentre muita coisa que rolou ali nesse cenário, nessas gravações, dentre muita coisa que eles gravaram por ali, saíram algumas imagens mostrando a van da Surfer Boy Pizza, com todo esse grupo que eu tinha mostrado pra vocês antes, o Mike, o Will, o Jonathan também. No caso não são os atores nessas imagens, são os dublês deles ali, e junto com eles, né, Mike, Will e Jonathan, a gente vê também a dublê da Eleven com esse mesmo figurino. E olha só, meus queridos, sim, a dublê da Eleven tá com a cabeça raspada. Então sim, depois de toda essa treta que vai rolar aí na Califórnia, toda essa perseguição, essas cenas de ação e tudo mais, a Eleven vai ser resgatada aí no final da temporada pelo grupo, e todo o grupo com a Eleven, eles vão ainda parar em Hawkins no final da temporada, como eu já tinha mostrado pra vocês naquelas imagens lá atrás também. Então pra quem ainda tinha dúvidas de que realmente é a Eleven nessa cena final do teaser, só com as imagens do teaser já dava pra ver que de fato é a Eleven nessa parte final, mas as imagens dos bastidores já confirmam aqui mais uma vez que de fato é a Eleven nessa cena e que ela tá sim com a cabeça raspada. E aí, o que você achou então dessa parte final? Você já tinha reparado ali que é a Eleven nessa parte final do teaser? Comentem aqui embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês, as teorias de vocês também, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa análise, lembrando mais uma vez que a minha intenção aqui não é explicar o teaser pra vocês, eu sou só um fã da série assim como vocês. A minha ideia aqui era só compartilhar com vocês algumas observações que eu fiz, alguns palpites que eu tenho, e eu espero demais que vocês tenham gostado dessa análise. E se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque isso vai estar ajudando demais o meu trabalho aqui no YouTube, e já se inscreve aqui embaixo também no canal, ativa o sininho das notificações pra não estar perdendo os próximos vídeos que eu vou postar aqui. E se você é novo por aqui, já segue também o Inside lá no Instagram. O Inside, pra quem não sabe, é um portal de notícias sobre Stranger Things, e por lá tá rolando uma cobertura completa da fase promocional da quarta temporada, tem muita notícia legal por lá, e o link de tudo isso tá aí na descrição, beleza? Então é isso, galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo, e até mais!